Boa tarde, amigos do Senalba. Estamos aqui, a gente sofreu alguns problemas técnicos, mas voltamos. Então, hoje, vamos falar de uma questão muito importante. Estamos tendo muito problema, todos os trabalhadores, em receber e como receber a questão do seu auxílio que o governo vai pagar para quem teve os contratos suspensos ou redução de carga horária e salário pelas empresas. Então, essa é a medida provisória que autorizou a redução salarial e a suspensão com a ideia de manutenção de empregos. Nisso, a gente procurou contadores que tivessem qualidade e conceito e maestria para poder conversar com a gente, para tirar algumas dúvidas e ajudar quem está com dúvidas. Porque a gente também tem dúvidas. A gente sabe que desde o início, houve que o governo fez um anúncio, o governo passou algumas informações e que no final das contas, na prática, não está funcionando. Então a gente está se unindo, o presidente Clayton ontem fez uma reunião com a Caixa Econômica Federal, o Fernando Bernardi, da Inovar Contabilidade, aceitou nosso convite, desafiador, porque nesse momento difícil que todo mundo está lutando e tentando resolver os problemas, de passar. O Fernando é um profissional conceituado em Caxias, com o seu escritório Inovar também. Então, a gente agradece muito essa coragem e essa questão que vai ajudar muitas pessoas. E nesse momento, então, pessoal, a gente vai falar sobre a redução salarial e a suspensão do contrato, tá? Então, presidente, como é que foi a reunião ontem na Caixa Econômica Federal, antes que a gente passar a palavra para o Fernando? Então, muito boa tarde novamente, desculpa o transtorno que deu ao Fernando por aceitar o convite, né? Tem muitos profissionais muito qualificados, tanto quanto o Fernando, mas tem vergonha, às vezes, de aparecer na tela do computador, né? Então, agradecemos imensamente. Bom, ontem tivemos, então, uma reunião na Caixa e deixamos aqui a qualquer momento para o Fernando interromper, já que é o especialista na área, que a Caixa disse o seguinte, não vão sair correndo aí, né, o pessoal abrindo conta agora, porque não é bem assim que funciona. Quando se faz a redução e a suspensão, de acordo com a Caixa Econômica Federal, quem tem conta detalhado isso na suspensão ou na redução. Quem não tem conta, o Ministério da Economia, através do aplicativo Caixa Tem, vai gerar essa conta social digital, né, Fernando? E aí, o pessoal vai poder, então, receber por este outro meio, caso não tenha conta, conta salário, enfim, em qualquer banco. Esse é o primeiro passo que a Caixa nos informou ontem. Também a Caixa nos informou ontem que não basta a empresa, o contador, enfim, fazer a suspensão e a redução e informar no sistema e cruzar os braços. Não. Enquanto aquilo não for aprovado e ele não tiver a certeza, ele precisa acompanhar periodicamente, semanalmente. E a mesma coisa a Caixa sugere que o trabalhador baixe o aplicativo da Caixa Tem para ir acompanhando ali para ver se deu certo e para saber em que dia vai receber e o valor que será disponível. Inclusive, eles nos mandaram uma cartilha com as principais dúvidas ou algumas dúvidas que podem ser sanadas ali. Uma delas, que às vezes dá problema, né, Fernando, é que o pessoal está com o CPF irregular. Né? É um dos apontamentos que fala. E o outro é que talvez o Ministério da Economia pode utilizar o cartão cidadão também para fazer esse pagamento. Exato. Boa tarde, então. Boa tarde a todos, ouvintes, seguidores do Senalba. Obrigado mais uma vez pelo convite, presidente Clayton, doutor João. Um assunto bastante polêmico, né, que está no momento agora. Deixando bem claro, né, talvez o doutor João vai falar um pouquinho do auxílio emergencial no final da nossa live aqui. Mas existem duas modalidades, então, benefício, né, do governo federal em andamento. Né? O auxílio emergencial, né, para os desempregados e autônomos, que é aquele dos R$600 que nós falamos, e existe, então, a medida provisória 936, de 1º de abril, que é essa que nós
vamos entrar um pouco no conhecimento, né? Então, a medida provisória 936, ela veio, então, a fim de fazer a manutenção dos empregos, né? Com o seguinte critério: a suspensão ou a redução, né, do contrato de trabalho do funcionário. Tá? Importante que tanto a suspensão quanto a redução, ela tem que partir de um acordo mútuo, né? Dr. João também pode complementar, um acordo mútuo entre empresa e empregador. Né? Ambos têm que aceitar. Né? Diante desse aceite, é elaborado um contrato, né, de suspensão ou redução, e a empresa, ou, enfim, o seu escritório de contabilidade envia essa informação para o Ministério da Economia. Né? Após a assinatura do contrato, a empresa tem até 10 dias para fazer esse comunicado ao Ministério da Economia. Mais importante é que, a partir do momento, a validade desse documento é a partir do momento da assinatura. Ou seja, se o empregado e o empregador assinaram um contrato de suspensão ou redução no dia 1º e a empresa enviou lá no dia 9 para o Ministério da Economia, o contrato está valendo a partir da assinatura, a partir do dia 1º, então. Ok? E o próprio sistema bancário, ele tem até 30 dias para fazer o depósito na conta do funcionário. Aí vem os problemas, né, que começaram a surgir desde lá do início, então, da medida provisória. Alguns contratos foram indeferidos, né? Foram indeferidos por falta de informação, né? Muitos deles por falta de informação bancária. Por quê? Porque o governo, ele homologou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para fazerem um repasse desses valores aos funcionários, né? No entanto, muitas pessoas não têm conta no Banco do Brasil e nem na Caixa Econômica Federal, né? O que acontece? É bem importante, todo e qualquer valor, né, para as pessoas cujos contratos foram aceitos e que eles não tenham conta na Caixa, no Banco do Brasil, o valor vai para a Caixa Econômica Federal. Tá? Mas, Fernando, eu não tenho conta na Caixa. O que se faz? O próprio sistema, vendo que a pessoa não tem essa conta poupança, está criando uma conta poupança digital. Isso é de forma automática, né? O sistema está criando essa conta e a Caixa está disponibilizando esse valor nessa conta. Tá? Então, muito importante, que nem o Dr. João comentou, presidente Clayton, não é simplesmente fazer o contrato e enviar o contrato, né, para o Ministério da Economia. Tem que fazer um acompanhamento diário, né, dos nossos clientes aqui. Nós temos essa prática, fazer o acompanhamento diário para acompanhar o processo, ver se foi deferido, se retornou, né, por algum motivo, para fazer as devidas correções, mas não tem meio termo, né? Ou ele é aceito ou ele ou não é aceito, é indeferido, tá? Ô, Fernando, até para colaborar, inclusive vai ter punições para as empresas que não tiverem um cuidado com isso, né? Tá até no informativo que a Caixa nos passou, e depois a gente vai pôr o link abaixo aqui da live também. Certo. Então, que nem nós comentamos anteriormente, né? Existiu a medida provisória, só que no dia da medida provisória, ou nos dias seguintes, não foi disponibilizado o como fazer, né? Por onde fazer. Então, isso acabou gerando muita dúvida, né? Vai ser disponibilizado o benefício, mas como que a gente faz? Quais são os caminhos, né? Para quem a gente recorre, né, se caso não der certo? Então, isso são problemas que aconteceram lá no início, tem muitos acontecendo agora, e vamos ter, ao longo do tempo, com certeza, tantos outros. Tá? Mas o que nós temos para falar para o pessoal agora é que Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Quem tem conta no Banco do Brasil, está no Banco do Brasil. Quem não tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa, está o valor na Caixa Econômica Federal.
em uma conta digital, uma poupança digital, elaborada pelo próprio sistema, Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal. Ok? Muito importante também baixar o aplicativo, as pessoas também têm a condição de baixar o aplicativo da CTPS Digital. Acho até que o presidente ontem comentou numa live, né, a CTPS Digital, que foi o pessoal da Caixa também que passou essa informação, né? Então também tem essa possibilidade. Existem 2 aplicativos fundamentais, né, nesse momento para as pessoas conseguirem as informações. O aplicativo da Caixa Econômica Federal, chamado Caixa Tem, e a CTPS Digital, né? Colocando o seu CPF, o número da carteira de trabalho, consegue baixar a carteira digital. Lá também a pessoa consegue acompanhar o andamento desse processo. Então, Fernando, quem não tem conta no Banco do Brasil e nem na Caixa, mesmo cadastrando uma do Sicredi, por exemplo, vai receber na Caixa, é isso? Caixa Econômica Federal. Perfeito, isso é uma das dúvidas principais. Presidente, tem umas perguntas, né, que foi catalogada durante a semana para a gente fazer agora, né? Temos algumas perguntas aí para o Fernando. Umas ele já quase respondeu aí com essa primeira introdução, mas é importante a gente reforçar aí para que vê. Fernando, tem uma dúvida aí, para onde vai o dinheiro? Quem não tem conta, né? Que foi uma das principais, tu acabou de responder aí, né? Mas me diz uma coisa, o pessoal tem outros bancos, Santander, Sicredi, para receber nessas contas. O que a pessoa pode fazer, né? Caixa Econômica Federal vai entrar o valor nessa conta, nessa poupança digital. Dessa conta digital, ele vai poder fazer uma transferência bancária ou até mesmo pagar as suas contas pelo próprio aplicativo digital. Ele pode transferir esse valor para o seu banco, né? Seu banco prioritário, Itaú, Bradesco, Santander, enfim. Então, o dinheiro entra, a entrada dele é pela Caixa Econômica Federal, depois que está na conta dele, na conta digital, vamos dizer assim, quem não tem a conta poupança já, né? Esse valor ele consegue movimentar ele para o banco que ele deseja, tá? Que ele trabalha normalmente. Consegue fazer essa transferência de valores. Tá. E do modo grosseiro, como se diz no cotidiano, ele vai rastreando isso através desses aplicativos que tu falou agora e a gente tinha dito ontem, que a Caixa tem a carteira de trabalho digital, né? Que ele isso, vai a CTPS digital e o app da Caixa tem disponibilizado. Isso. É uma ressalva para quem tem conta no Banco do Brasil. Até veio informação aqui da equipe do departamento pessoal que foi criado um código, um digitador de 73, número 73, tá? O Banco do Brasil criou um código identificador 73. Então, às vezes, as pessoas têm a conta no Banco do Brasil, né, tem lá a sua poupança, mas não a sua poupança normal, mas não identificou o valor nessa poupança principal, digamos assim. Em algum momento, em algum local dentro do aplicativo do Banco do Brasil, tu consegue identificar o digitador 73. E lá está o valor do benefício, tá? Banco do Brasil, essa informação. Tá. Não, é muito importante. E a outra pergunta que tem, também já está praticamente respondida, é que quando a pessoa tem a redução, ela recebe na sua conta, para quem tem conta, empresas não têm conta, o pessoal recebia em cheque ou em dinheiro vivo. Elas ficam com dúvida, né, que agora foi respondido, como fazer esse rastreamento, que é através do Caixa Tem e da CTPS Digital. Exato. Tem casos, Fernando, que é uma das perguntas que bem que o trabalhador colocou, o sistema diz que a pessoa precisa tirar fotos com os documentos para comprovar, porque não está conseguindo, o sistema, digamos, recusou. E aí teve alguns escritórios, empresas que a própria Caixa, o sistema, enfim, não digo a Caixa, mas o Ministério da Economia, diz que a pessoa tinha que
mandar por e-mail, através de selfie, fotos, documentos para a pessoa provar que era ela mesma. Quando dá um erro, procede, tem outra maneira para fazer quando a redução, a suspensão, ela não foi aprovada pelo Ministério da Economia. A informação que nós temos, presidente Clayton, é que quando acontece o indeferimento do pedido, né, normalmente é por alguma falha de informação, alguma informação incompleta, ou até mesmo, que nem o senhor falou no início, o próprio CPF bloqueado, né, que daí seria uma outra situação, daí junto à Receita Federal, né, para sanar esse problema do CPF. Mas não, a princípio, a informação que nós temos a pedido não tem nada de formal referente a tirar fotos de documento e enviar para um sistema bancário ou para o próprio Ministério da Economia, tá? Tudo isso é feito pela plataforma digital do Ministério da Economia. Não teria outro meio, enfim, para fazer isso. E também, muitas pessoas estão procurando pessoalmente, né, a própria Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e os bancos mesmos estão se manifestando para que as pessoas não vão até as agências, justamente porque eles também estão nessa parte de redução, né, nessa equipe reduzida, né, de atendentes, e isso causa um transtorno muito grande, né, para todas as agências aí do país, né? Então pessoal, desculpa, presidente, só para fazer um parênteses. Nesse sentido, agora estamos falando da redução salário e carga horária e da suspensão do contrato de trabalho. Mas essa informação também sobre a abertura automática de uma conta digital na Caixa serve para o auxílio emergencial de R$600, por exemplo, pessoal. Então fiquem atentos quem está com esse problema também e até marcou conta de outro banco ou não marcou conta, alguma coisa, foi criada uma conta digital. Tem que baixar, o Caixa tem também, tá, pessoal? Desculpa, presidente, volta às perguntas. Sim, não, tranquilo, que é um bate-papo mesmo. E muitas coisas, né, Fernando e o João, e quem está nos assistindo, eu vou reforçar ela porque é muita dúvida e é bom reforçar para que as pessoas saibam que uma das dúvidas era, quando eu não tenho conta na Caixa, né, Econômica e no Banco do Brasil, tem como fazer uma conta online. E nessa realidade, essa conta online será feita pelo Ministério da Economia, né? Será feita, exato. É uma conta poupança digital, né, chamada, e é feito pelo próprio sistema da Caixa Econômica Federal com o Ministério da Economia. Essa conta é criada automaticamente, né? Não precisa passar informações de dados, tirar foto, algo nesse sentido. Certificação digital, nada. Isso é feito diretamente pelo sistema. E temos uma outra dúvida que aconteceu com algumas pessoas, Fernando, é sobre assim, a pessoa assinou a redução, né, ou a suspensão no dia 5 de abril, lá no início, porém aparece no sistema o dia 12, o dia 14, o dia 16, enfim, essa diferença desses dias vai ser, como é que funciona? Porque a pessoa assinou dia 6, mas está escrito no sistema dia 12 ou dia 15. Então, significa que esses primeiros dias ela perdeu ou a empresa vai ter que pagar? Não, na verdade, eu citei anteriormente que a empresa, né, após esse acordo formal, né, esse documento assinado pela empresa e pelo empregador, a empresa tem até 10 dias para passar, para enviar para o Ministério da Economia. Então, essa data, possivelmente, que essa pessoa está vendo, dia 10, dia 12, enfim, ela está dentro do permissivo legal, né, do prazo legal para o envio da informação. Mas, importante, o contrato está valendo desde o dia da assinatura. Então, desde o dia 5, o contrato está valendo para o auxílio emergencial, para o benefício, então. Perfeito. E também tem uma grande dúvida, né, e que é assim, bom, eu recebia na empresa o 5º dia útil, né, só que agora com a medida, a MP 936, não vai ser assim, vai ser, pelo que está ali, pelo menos, diz que a pessoa, depois que encaminha, vai ter 30 dias para receber
Então, a pessoa provavelmente se encaminhou dia 20, ela não vai mais receber o dia 5, né, Fernando? Se for a questão da suspensão, não, né, Clayton, presidente Clayton. A questão da redução, né, parte a empresa vai pagar no dia 5 e parte ele vai receber 30 dias após, então, a assinatura do acordo. Como essa medida provisória está, enfim, diretamente ligado à própria CLT, enfim, não temos muito o que questionar nesse sentido, tá? Suspensão, parte vai receber dia 5, parte vai receber 30 dias após a assinatura do contrato. Essa é a informação. Perfeito. Não, a assinatura que o Fernando fala, é a assinatura do acordo individual que depois é protocolado no Senalba, pessoal. É uma diferença, por exemplo, no Senalba ou no sindicato da categoria. Dá um exemplo, o sindicato recebe só uma informação, tá, do que aconteceu, não faz parte dessa negociação. Inclusive, quem quiser saber, vai ter no aplicativo do Senalba, vocês podem baixar lá o aplicativo do Senalba, tem lá se sua empresa ou não protocolou esse acordo que foi feito entre vocês. Presidente, para a sua próxima pergunta. Pois Fernando, então, para nós reforçar aqui como fazer um proibir de esquecer, porque muitos trabalhadores estão aflitos e a gente entende porque tem muito escritório de fundo de porão que nesse momento aí vai acabar penalizando a empresa e o trabalhador também, porque não está, né, conseguindo dar o suporte. Então, para que ficar bem claro, a gente precisa reforçar que a pessoa não precisa ir no banco fazer uma conta, ela não precisa ir. Não precisa. O dinheiro, se for pela redução, ela vai receber no 5º dia útil pela empresa e o restante vai receber baseado no dia que foi encaminhado o contrato, né? Exato. E a pessoa precisa, de fato, mesmo para estar acompanhando juntamente com a contabilidade, baixar o aplicativo da Caixa Tem e a CTPS digital para que ela possa estar... Isso, perfeito. 2 principais aplicativos que todos que têm esse encaminhamento devem baixar. Caixa Tem e a CTPS digital. A própria Caixa Econômica Federal, pelo site deles, também eles oferecem o caminho auxilio.caixa.gov.br. Também tem bastante informação, né? Tem cartilhas bem informativas que foram disponibilizadas agora, né? Há poucos dias. Então, as informações elas estão, digamos assim, sendo esclarecidas dia após dia, né? No começo era bastante dúvida, né? Muita dúvida, as pessoas não sabiam para onde correr, né? Mas agora, dia após dia, está sendo esclarecido, estão sendo divulgadas as informações para deixar o pessoal mais tranquilo. E, Fernando, assim, pela pouca experiência, porque ninguém tem muita, mas já se tem alguma experiência, porque já se faz um mês, pelo que tu acompanha pelos teus clientes, em média, vem em quanto tempo? Sabemos que é 10 dias, enfim, mas de modo geral, assim, pelo aplicativo, será que demora mais do que um mês? Porque tem vários casos que nós estamos recebendo que as pessoas estão um mês e elas estão sem resposta nenhuma. Então, provavelmente possa ter ocorrido algum problema nessa redução ou suspensão. Essas situações que estão demorando mais de 15 dias foram provavelmente as primeiras, tá, presidente? Que houve muito problema. Então, as primeiras demoraram até 30 dias, algumas, né, para vir uma resposta do deferimento ou indeferimento do pedido, tá? Então, as primeiras teve muito problema. Isso a gente confirma. E aí, doutor João pode nos auxiliar. Então, infelizmente, vamos supor, foi indeferido, né? Usando a palavra aí correta, foi indeferido. A empresa ficou sem saber, porque também o sistema não dizia. Esse trabalhador, então, ele ficou sem o salário, porque às vezes ficou indeferido, ele vai ter que organizar uma nova documentação e daí vai começar a correr daquele dia para frente ou lá desde o início, sabe? Presidente, assim, ó,
a responsabilidade é da empresa frente à redução ou suspensão do contrato, tá? A empresa é responsável por não, ou sim, pelo acontecer o cadastro correto ou não. Claro que pode ser que a empresa tenha um escritório de contabilidade, mas a responsabilidade é da empresa. Nisso, quem está com esse problema, ou de não aparecer ali no cadastro, ou que não houve o cadastro, ou que a empresa esqueceu de fazer o cadastro no sistema sobre a suspensão ou redução, a empresa tem que pagar o salário normal. Não pode atrasar, então não adianta. Isso é uma questão, óbvio, que o Fernando pode complementar, mas é uma questão jurídica, que, inclusive, quem não recebeu o salário ou não foi cadastrado, a culpa é da empresa, responsabilidade é da empresa, e até passível de uma punição, como a Caixa Econômica Federal nos passou, e também, inclusive, de uma ação judicial indenizatória, porque a pessoa não pode ficar sem salário, né? Então, presidente, tu tem mais perguntas? Porque senão a gente podia fazer as do Face também aqui para o Fernando. Sim, pode abrir para o pessoal aí que está online aí. Estão falando do valor, Fernando, que será calculado conforme o seguro-desemprego. Mas quando tem divergência de salário, eu não consegui entender a pergunta da divergência do salário, porque tu tem que fazer o cadastramento lá pelo valor do salário que tu recebe, né? Exato, o valor do salário de carteira. Então, se a pessoa puder reformular a pergunta aqui para a gente poder fazer. Por exemplo, tanto no app da Caixa quanto no do Banco do Brasil, aparece que não consta como beneficiário. Sabe dizer o que é, Fernando? Ainda não foi processado. A empresa não cadastrou ou ainda não terminou o processo, é isso? Não terminou o processo. Então tem que aguardar mais um pouco. Uma dúvida, Fernando, também, que nós, ao longo do mês, nos primeiros dias, fizemos uma pesquisa e usamos a tabela do Diese, né? Até que fizemos um vídeo no YouTube, né? Que faz lá, onde a pessoa não bota ponto nem vírgula. Aquela tabela é uma das que tu utiliza, ela também, porque dá um parâmetro mais ou menos. Não sei se tu também utiliza outros instrumentos para fazer esse cálculo aproximado. O nosso sistema interno contábil, né, nosso sistema do escritório mesmo, ele já faz essa parte. Cada escritório possui o seu, né, então... Mas aquela tabela que o pessoal usa de modo geral... Também é utilizado, é utilizado também, presidente. Tá. Fernando, também estão falando que a empresa disse que cadastrou a pessoa na conta Banrisul, por exemplo. Mas pelo que eu entendi, mesmo agora cadastrando o Banrisul, todas vão ser via Caixa ou Banco do Brasil, né? Exato, todas são direcionadas via Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil, então... para quem informou a conta do Banco do Brasil. E para os demais, todos direcionados para a Caixa Econômica Federal. E o valor aqui, o pessoal está perguntando, o valor vai ser o mesmo ou vai ter a diminuição? A suspensão, por exemplo, tem que ser o cálculo, tem até no site do Diese, dá para as pessoas entrarem, fazer, a gente coloca o link depois abaixo, para as pessoas verem e fazerem seus cálculos. Presidente, mais alguma pergunta aí? O pessoal aí também me perguntando, né, Fernando, assim, eu tenho uma dívida na Caixa ou no Banco do Brasil, enfim, quando entrar esse dinheiro na minha conta, ele vai ser tirado essa porcentagem, digamos assim? Não. Porque mesmo a pessoa tendo alguma dívida ou cheque especial, enfim, uma coisa não tem relação com a outra. Né? Esse valor não pode ser, digamos assim, caiu no banco e ser tomado pelo próprio banco. Tá? Esse é uma medida emergencial aí do governo e não tem relação com as dívidas bancárias. Fernando, tem outra pergunta aqui, ó. Eu também fiz meu cadastro lá no Ministério da Economia para acompanhar. E lá nos meus dados não consta nada na notificação sobre a questão de valor do salário e que eu vou receber e o dia, não consta ainda as informações. Como consta no cadastro de algumas colegas. E ainda não sei o que devo fazer. É a questão do processamento, né? Que tu disse que não terminou, é isso, né? Não terminou, possivelmente não tenha concluído o processamento, João. Tem que aguardar, então, o processamento, é isso, né? Exato.
E tem muitos casos, né, Fernando, que as pessoas dizem, eu fiz um cálculo, sei lá, dava um valor Y, e agora eu fui receber, dá um valor X. Pode acontecer, né, como é feito esse cálculo? Na verdade, o cálculo ele é feito, né, baseado na proporcionalidade da suspensão, né, presidente? E sendo que o limitador, ele é o valor do próprio seguro-desemprego, 1.813, se eu não estou enganado. Então, o cálculo ele é feito pela proporcionalidade da suspensão. E o próprio Ministério ele faz aquele cálculo retroativo, base média das 3 últimas folhas, né? Então, é um cálculo que o próprio Ministério faz. E o pessoal também pergunta muito a respeito por que o salário baixa tanto? Talvez essa é a resposta, porque é baseado no seguro-desemprego, né, que tem o seu teto máximo de 1.813. Exato. Né? Se a pessoa hoje tem uma carteira assinada com salário de R$ 2.500, R$ 3.000, e é feito a suspensão, né, total da jornada de trabalho, o máximo vai ser esse valor, que é o teto de 1.813. Se a empresa deseja complementar, daí fica a cargo da empresa, né, fazer a complementação do salário. Mas pelo auxílio, ele vai receber o teto, né? Até, pessoal, tem muitas perguntas se repetindo sobre a questão, mas não aparece isso, não aparece. Pessoal, o Fernando respondeu que quando está faltando alguma informação aí, ou ainda não aparece, é que tem que esperar um pouco mais o processamento. A gente também recebeu a informação do governo que como é feito tudo por mesmo sistema, diversas questões, o sistema está lento e demorando. Tanto que ontem a Caixa Econômica Federal solicitou que as pessoas às vezes entrassem nos aplicativos das 10 da noite até às 6 da manhã, por causa do grande volume. Então a gente também tem que ter um pouco de paciência para esse processamento. Eu sei que a gente fica preocupado com as contas, fica preocupado com que vai entrar o dinheiro, mas também a gente tem que ter um pouco de paciência. Presidente, mais alguma pergunta? Mas, não, essa pergunta que tu fala é bem pertinente, né, João? E o Fernando, mas mais de 30 dias é passível mesmo só para quem começou em abril, para que quem está fazendo a receita em maio tem que manter o... Agora o sistema já está andando mais rápido. Provavelmente os problemas são as primeiras enviadas, né? As primeiras, perfeito. Até complementando, né, João, muitas pessoas, até a Caixa divulgou o número, né, de 10 milhões de acesso diário, né, no sistema do auxílio, né. Então são muitas pessoas, né, claro, entrando, né, para verificar a sua situação, mas também muitas pessoas entrando a título de curiosidade, né. E isso faz com que o sistema trave também, né. Claro, o sistema não estava preparado, digamos assim, para um grande número de acessos diários, né? Então, a gente pede também, né, quanto mais nós pulverizarmos essa informação, né, a gente vai ajudar com que o sistema também ele fique mais leve e consiga andar mais rápido, né, vamos dizer assim. Então, quem não participa desses auxílios, né, emergenciais, desses benefícios, não precisem acessar o aplicativo, né? Deixa para curiosidade depois, né? Vamos dizer assim. Beleza. Fernando, tem para depois a gente poder dar uma palhinha, né, que seja no auxílio emergencial e também não tomar muito teu tempo, que imagina como é que está o escritório de contabilidade. Tem alguns casos que o pessoal, as agências, elas fecharam, por exemplo, ou foi... o trabalhador recebia em qualquer banco e ele nem percebeu que a agência dele não funcionava mais. Então, o contador deu aquele número. Porém, agora veio um novo número de uma nova agência. Como será que deve se proceder para poder fazer essa mudança ou não terá problema? O próprio sistema vai encaminhar para a próxima agência? Nesse caso específico, por exemplo, utilizando outros exemplos, né, de outras situações, presidente, o próprio sistema bancário, né, ele faz essa migração de dados. Isso aí é feito automaticamente. Então não precisa a pessoa se preocupar. Não. Tá. Doutor João, nós temos agora para mudar um pouco o assunto e também aproveitar o máximo que o Fernando, um grande conhecedor, especialista nesse sentido aí, para ajudar aquelas pessoas que são autônomas, pessoas que estão buscando auxílio emergencial de 600 ou 1.200 para quem são mães provedoras do sustento.
e que alguns ainda têm muita dúvida se está com a redução e suspensão e também quer usar aquele benefício. Primeiro, eu acho que não é possível, né? O auxílio emergencial é para quem é autônomo, resumindo, para quem não tem carteira assinada, ou Prolabore, ou algum benefício. Daí é o auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200 para quem é mãe que cuida da família sozinha, tá? Tem que fazer o cadastro ali, tem um aplicativo próprio, um site próprio para isso. A questão que está acontecendo é a demora grande na análise. A informação é que, por exemplo, houve muitos acessos e muita gente que não teria direito acessou. Então, o sistema, o DataPrev, se eu não me engano, Fernando, que está fazendo essa verificação, e ele está demorando para fazer a análise. E após a demora na análise, a gente tem a demora para o pagamento, que a principal questão que está acontecendo é a que foi respondida pelo Fernando, que a questão de ser cadastrado contas em outros bancos e no final das contas, devido, eu acho que deve ser a problema de sistema, eles estão fazendo a questão da Caixa para todos, né? Então, o auxílio emergencial lá, as pessoas estão dizendo, mas eu recebi a dúvida do que estava no Banrisul, só que eu não recebi. Resumindo, não está no Banrisul, pessoal. Vocês vão ter que baixar o Caixa Tem e verificar ali também que ali possivelmente vai estar. E se estiver em análise ainda, é para ter calma e aguardar que vai sair a resposta. Pode demorar um pouquinho, mas vai sair. Então, vamos ter calma. O auxílio emergencial de R$600, essa é a principal questão. O olhar no Caixa Tem e olhar lá na análise do sistema se está em pendências ou questões. Teve uma segunda leva agora que pode ter feito um novo cadastro, se tu foi recusado, ou tu preencheu algum número errado, ou preencheu o sistema, passou alguma informação errada, que daí o DataPrev deu como negado. Pode fazer nova solicitação agora para ver se tem direito, né, presidente Fernando, se quiser complementar com alguma coisa. Exato, né, João? Caiu o valor na Caixa Econômica Federal, mas eu trabalho só com o Banrisul, só com o Bradesco, Santander, Itaú, enfim. Se eu não me engano, cada poupança digital tem até 3 transações que a pessoa consiga fazer dentro do mês, tá? Então, a gente pode... Entrou o valor na conta digital da Caixa Econômica Federal, faça uma transferência, uma TED, enfim, para o seu banco prioritário. E lá você opera, enfim, com seus títulos, seus pagamentos, né? Então, a Caixa é só o meio de entrada deste valor. Isso aí. Pessoal, eu acho que no momento é esse, deixar claro que todo mundo tem que baixar o Caixa Tem para verificar, todo mundo tem que baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital e tiver os acessos. A gente agradece muito, Fernando, muito mesmo. Se quiser deixar o contato do teu escritório, que inclusive o teu escritório não atende só empresa, atende pessoa física, faz imposto de renda, por exemplo, as pessoas podem procurar. Então, se puder deixar teu contato. Exato. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, doutor João, presidente Python. Fico à disposição sempre que precisarem para novas lives, enfim, sobre este assunto ou os outros, né, que virão. Nosso escritório, então, fica localizado no bairro Bela Vista, aqui em Caxias do Sul. A rua é Avenida França, 421. Nosso telefone é o 3228-0780. Temos nossa página no Facebook, nosso site, www.inovarconte.com. Temos uma filial no interior, então, de Caxias, em Santa Lúcia do Piauí, também atendendo empresas, pessoas físicas e produtores rurais, né? Então, estamos à disposição aí, qualquer coisa, informação também via Senalba, né, Dr. Clayton, aí pode nos passar, e a gente está à disposição para o saneamento das dúvidas aí. Queremos agradecer muito aí a tua participação, né, pedir desculpa pelos transtornos que deu hoje aí pela parte técnica, mas que foi possível sanar muitas dúvidas, né, doutor João, com o teu conhecimento aí. Dizer que essa live, nos próximas horas, ela vai estar baixada e vai estar disponível no YouTube e logo na sequência no aplicativo do Senalba Caxias. Dizer muito obrigado mesmo pela tua participação e fica um recado aqui. Pessoal, aos empresários, daqui para frente, procurem
contratar empresas sérias, setores de contabilidades, para que você não tenha dor de cabeça e para que seus profissionais não tenham problemas como vem acontecendo. Porque se precisamos hoje estar aqui ajudando de forma pública, é porque há falha no sistema. Nós, como sindicato, não temos esse compromisso, né, Fernando e João, mas nosso compromisso é com o trabalhador que está sendo assolado por dificuldade de recebimento. Por quê? Porque há falhas na comunicação entre o Ministério da Economia, algumas por empresas que não conseguem fazer porque não tem a capacidade profissional e que agora, nesse momento, fica muito evidente. E nisso, pessoal, o Senalva está à disposição toda hora, o departamento jurídico também com todas as dúvidas, os atendimentos por agendamento terças e quintas à tarde, o meu celular por WhatsApp podem chamar com as dúvidas, que é 549-9182-4982. Então, até a próxima, muito obrigado, Fernando, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Baixem o app do Senalva. Então, estamos encerrando, obrigado pela participação de todos.